Fala, meu querido. Fala, minha querida. Tudo bem, tudo certo, tudo lindo, tudo ok? Bora, vamos resolver algumas questõezinhas de informática. Quero trabalhar contigo neste bloco, neste momento aqui, questões sobre correio eletrônico. Vamos falar de conceitos gerais, né, sobre correio eletrônico ali. A gente vai trabalhar a parte de webmail e cliente de e-mail. Porém, meu objetivo não é trabalhar especificamente uma ferramenta. Por exemplo, vou falar só sobre o Thunderbird, não é neste momento aqui. Tudo bem? Então vamos falar sobre conceitos gerais de correio eletrônico, focado mais nas resoluções de questões. Vamos lá comigo para o primeiro item que diz assim para a gente, ó. Quando se recebe uma mensagem por meio do correio eletrônico, há diversas opções de resposta, sendo que na opção encaminhar, peraí, então, várias opções de resposta, sendo que encaminhar, primeiro que encaminhar não é responder. Encaminhar é colocar por novos caminhos, né? Se eu recebi uma informação, eu quero encaminhar, quero colocar por outros caminhos, entende? Realmente existe a opção de responder, responder a todos. Quando eu clico em responder, responde só para quem me enviou. Responder a todos, todos os endereçados, exceto o CCO, né? E encaminhar são pessoas novas que não estavam a princípio endereçadas naquele primeiro momento. Han, do que você está falando? Vamos ler a questão, ó. Item número 1 coloca lá pra gente. Sendo que na opção encaminhar, na mensagem de encaminhamento não pode ser editado ou alterado o campo assunto da mensagem original recebida. Inclusive, por padrão, quando você clica em encaminhar, aparece para você ali, ó, enc, dois pontos e o título do assunto. Então, ele é alterado. Ah, Rani, eu queria apagar esse começo. Você pode apagar, pode colocar um novo nome. Então, quando você encaminha, você pode alterar o título sim. Então, não pode ser alternativa a letra A. B. Se houver anexos nas mensagens originais ali recebidas, esta só pode ser enviada para um destinatário. Não, se houver anexo, eu posso encaminhar para várias pessoas, inclusive o anexo vai estar junto ali. Letra C. Se houver anexo na mensagem original recebida, apenas um deles pode ser incorporado à mensagem de encaminhamento. Se houver vários anexos, eu posso encaminhar todos eles, né? Não é só um, apenas um deles, não. Letra D. Tanto o texto da mensagem original recebida quanto eventuais anexos são incorporados à mensagem de encaminhamento. Pronto. Gabarito alternativa letra D. E letra E. Não pode haver destinatário em cópia se houver mais de um anexo na mensagem original recebida. Posso colocar várias pessoas, encaminhar, né, para várias pessoas em CC, CCO, tanto faz. Só que encaminhar não é necessariamente uma forma de responder. Quando eu respondo, é uma devolutiva a quem me iniciou uma conversação, a quem começou a conversar ali, né? Então aí a gente trabalha com os conceitos gerais. Responder, responder a todos. E encaminhar é quando eu pego aquilo e coloco por um outro caminho, para outras pessoas, para outros endereços de e-mail. Questão número 2. Considere que você recebeu uma mensagem de e-mail com um arquivo de imagem, um JPG no anexo. Caso você utilize a opção responder este e-mail na ferramenta de gerenciamento de e-mails, deve-se incluir um texto no corpo da mensagem para que a resposta seja enviada. Peraí, se eu recebi, vamos me colocar no lugar. Eu, Rani, recebi uma mensagem com uma foto em anexo. Se eu clicar em responder, o que vai acontecer? Se foi você, meu gato, minha gata, que me mandou essa mensagem, eu clico em responder, você vai receber a resposta. Você vai receber o quê? Geralmente aparece no título assim, ó, RES, que é tipo de responder, e o título do assunto, né? E no corpo do assunto ali vai a mensagem que eu quero, 3 pontinhos e aqui para baixo aquela mensagem original. Então é isso que vai na mensagem. Eu escrevo um conteúdo novo, tem 3 pontinhos e aqui para baixo a mensagem original. Então é isso que eu estou respondendo. E a questão fala assim, ó, deve, não é uma imposição, deve-se incluir um texto no corpo da mensagem para que a resposta seja encaminhada? Não. Se eu receber uma mensagem e eu quero clicar responder, eu respondo, não escrevo nada e eu mando para você. Posso colocar um anexo na resposta, posso colocar qualquer coisa no título ou simplesmente não faço nada, só clico em responder, espaço em branco eu mando. Pode acontecer. Então esse deve aqui não aplicou não. Então, se eu clicar em responder na ferramenta de gerenciamento de e-mail, o assunto da mensagem de resposta não pode ser editado. Igual eu falei, geralmente aparece lá o tal do res, né, que é de responder. Letra C. O modo de texto, como com ou sem formatação da mensagem, não pode ser alterado? Claro que sim, eu posso alterar o conteúdo ali tranquilamente, né? Inclusive, algumas ferramentas de e-mail hoje em dia permitem eu colocar negrito, itálico, sublinhado, uma corzinha, dá para colocar figurinhas, né? Dá para personalizar o conteúdo também. Letra D, por padrão, todos os destinatários da mensagem original receberão a resposta. Se eu clicar em simplesmente responder,
o único que vai receber essa resposta foi quem enviou, o campo D. Então não são todos os destinatários. Se respondesse a todos, aí beleza. Sobrou gabarito letra E. Por padrão, o arquivo de imagem não será anexado na mensagem de resposta. Show de bola. Quando eu respondo a todos, o anexo original não é mantido. Agora, peraí, eu quero colocar um novo anexo. Aí, tranquilamente, eu posso aplicar um novo anexo sem medo de ser feliz. Questãozinha número 3 diz assim, ó. Considere que um usuário da internet está escrevendo uma mensagem de e-mail no modo texto simples, sem formatação, utilizando o serviço de webmail. E nessa situação, na mensagem de e-mail em edição, o usuário pode. Estou escrevendo um e-mail para você e você escrevendo um e-mail para mim. O que a gente pode colocar ali na edição desse e-mail, dessa mensagem? O usuário pode inserir imagens diretamente no corpo da mensagem? Opa, eu posso fazer isso? Inserir imagens diretamente no corpo da mensagem? Eu posso. Mas espera aí, então gabarito alternativa letra A. Vamos ler a questão. Ó, considere que o usuário está escrevendo uma mensagem no modo texto simples, utilizando o serviço de webmail. Modo texto simples, sem formatação, papapá. Nessa situação, na mensagem de e-mail em edição, o usuário pode inserir imagens diretamente no corpo da mensagem, utilizar diferentes cores de texto na mensagem, utilizar fontes de tamanhos pequenos, normal e grande, inserir arquivos de imagem com anexo, utilizar o recurso de destaque de texto em negrito. Agora volta para mim. Parece que tudo é possível, né? Nesse caso, foi, né? Nesse caso, meu gato, minha gata, quando a gente está trabalhando no sistema de modo texto simples, a gente vai trabalhar só com a inclusão de texto. Ah, mas eu quero colocar um negrito, itálico, sublinhado, alterar o tamanho da fonte, eu quero personalizar. Não permite muitas personalizações. Basicamente, modo texto é texto. Ah, mas eu quero colocar um código, quero colocar... Galera, não dá para personalizar ultra, mega, hiper, powermente igual as mensagens normais, tá bom? Então existe um e-mail normal, e o sistema em modo texto. Por que esse modo texto existe? Porque às vezes eu quero mandar um e-mail para uma pessoa que está com um equipamento super simples, ou não vou mandar para um computador, vou mandar para um Palm Top, algum outro dispositivo mobile ali, né? Que seja muito simples e tal. E se eu mandar muito recurso, a pessoa não vai conseguir ver. Ou é para mandar um sistema para um IoT, que é um eletrodoméstico que recebe mensagens. Olha que loucura, né? Então, eu posso sim personalizar para o sistema de modo texto, adaptar, né, para o modo texto, existe lá nos sistemas de e-mail, e nesse caso, não dá para ficar colocando negrito, itálico, sublinhado, personalizando fonte, cor, não tem muito disso, tá bom? Então, quando a gente trabalha em sistema de modo texto simples, fica aqui o alerta se a banca colocar isso para você. Inserir imagens no corpo? Não, aí eu vou trabalhar com texto, né? Utilizar diferentes cores? Não, eu vou ter que trabalhar com padrões. Utilizar fonte de tamanho pequeno, normal e grande? Pequeno, normal e grande não é essa nomenclatura, tá? Mas a gente até pode dar um certo ajuste no tamanho, mas não é pequeno, normal e grande, médio e grande, não é isso aqui. E sobrou pra gente ali inserir arquivos de imagens como anexo. Pera aí, o anexo continua sendo anexo, é só o corpo da mensagem que foi adaptado. Aí, ó, colocar negrito, itálico, sublinhado também não rola, tá? Então fica ligadinho se a banca tá falando nesse negócio de modo texto. Aí você tem que dar 2 passinhos para trás, respirar, né? E toma cuidado. Olha a próxima questão. Se você não conhecia, que bom então que você está assistindo aqui, né? Isso é excelente. O preparo de uma mensagem para ser enviada por meio de um programa de correio eletrônico típico apresenta alguns recursos e campos a preencher, né, para escrever ali. Com relação a esses recursos e campos, tem-se que arquivos compactados não podem ser anexados. Poxa, eu posso ou não posso colocar arquivos compactados em anexo? Sim, inclusive é até recomendado, né? Se eu quero te mandar lá tipo 10, 15, 20, 30, 50 imagens, eu compacto, mando um arquivo só compactado. Muito mais fácil a gente organizar o e-mail, né? Então esse não aqui lascou. Cada arquivo anexado não pode possuir tamanho superior a 1000 KB. É muito particular de provedor para provedor, mas tem provedor ali que aceita até 32 megabits. Tem provedor que aceita 168 megabits. Poxa, 32 megabits seria 32 mil KB. Aqui ele falou que não superior a 1000. Poxa, 32 mil. Aqui 168 mil, né? Existem provedores, por exemplo, eu contratei um sistema de provimento de serviço, de e-mail lá, um provedor, que eu consigo anexar arquivos de até 1 GB. Tá vendo? Um arquivo de 1 GB, né? Então,
Dá para passar disso aqui tranquilamente. O campo CCO permite a especificação do e-mail de alguém que receberá uma mensagem, mas que não saberá quem enviou, pois o remetente ficará oculto. Não, quem ficará oculto é o CCO. Ele vai saber quem enviou para ele, ou seja, quem está no campo D vai continuar aparecendo. O CCO não estará visível aos outros endereçados. Quem eu coloquei no campo para e no campo CC não vai ver o CCO. É assim que acontece. Letra D, o número máximo de arquivos que podem ser anexados de uma mensagem depende do provedor aí, né? A gente trabalha com não quantidade, mas o espaço de armazenamento ocupado. Então não é nem pela quantidade. Letra E, que sobrou para a gente, mesmo que os campos de título e texto da mensagem não sejam preenchidos, a mensagem poderá ser enviada. Por mais estranho que pareça, sim, né? Ou igual aquela música lá, por incressa que parível, né? O que é incrível que pareça? Dá para enviar mensagem mesmo sem título e conteúdo. Por exemplo, eu tenho conteúdo em anexo. Eu não coloquei nada no título nem no corpo, mas coloquei um anexo. Dá para mandar tranquilamente. Ou, mas espera aí, eu não coloquei título, corpo nem anexo. Dá para mandar? Até dá para mandar. Nós tivemos atualizações, se eu não estou enganado, 2015, 2016, em que permitia essa operação. Antigamente não, todo o sistema eles bloqueavam. Pam, você precisa inserir alguma coisa de conteúdo. Hoje em dia não, só aparece assim, ó, não tem nada, você deseja continuar? Aí você dá um ok, ele envia igual, tá? Então antigamente era mais restrito, hoje é tudo liberado. Questãozinha 5 diz assim, ó. Considere que o e-mail está sendo preparado para o envio. Para que este e-mail seja enviado pelo sistema de e-mail na internet, é obrigatório que exista. Então, para eu enviar um e-mail para alguém, eu preciso pelo menos de um destinatário. Eu vou mandar um e-mail para quem? Pelo menos de destinatário eu preciso. A gente acabou de ver que não precisa ter título, assunto, né? Corpo nem anexo. Dá para mandar um bagulho em branco lá. Mas espera aí, pelo menos um destinatário. Eu vou mandar para quem? Né? Pelo menos um destinatário tem que ter. Pelo menos para um lugar esse negócio tem que ir. Então a questão fala para a gente lá. O que é obrigatório? O que eu preciso que tenha em uma mensagem que eu estou mandando? Um destinatário no campo para e que este esteja cadastrado na lista de seus contatos? Não, ou para ou CC ou CCO e não precisa estar cadastrado na minha lista. Pelo menos uma letra no corpo do texto? Não precisa de um elemento no corpo ali. Pelo menos uma palavra no assunto? Também não. Um destinatário no campo para diferente do seu e-mail, ou seja, o remetente. Não é no campo para, é no seu, no CCO, né? Pelo menos um destinatário no campo para CC ou CCO, pronto. Questão número 5, gabarito alternativa letra E. E a gente complementa. A questão anterior falava sobre os textos, né? No título, no corpo e no anexo. E aqui os destinatários. Top! Pau, vamos continuar as questõezinhas aí. Questão número 6 diz assim pra gente. Um usuário da internet está reescrevendo uma mensagem de e-mail utilizando uma ferramenta típica de e-mail. Por um engano, o usuário, em vez de preencher os campos destinados para se colocar os endereços de e-mail para o CC e CCO, escreveu o endereço do destinatário no campo assunto e não preencheu os outros campos de endereço. Ué, peraí. O cara, olha lá, por engano, o usuário, em vez de preencher os campos destinados para se colocar os endereços de e-mail para CC&CO, escreveu endereço de destinatário no campo assunto e não preencheu os outros campos de endereço. Então, peraí, o que o cara fez? O cara escreveu no campo errado, né? Ao invés dele preencher o campo destinado para colocar os endereços de e-mail lá no para CC&CO, o cara colocou o endereço do destinatário no título. Então, peraí, faltou pessoas no campo de envio. O título, beleza, agora tem um título lá que é o endereço de uma pessoa, mas faltou o destinatário. Ao enviar a mensagem, o sistema de e-mail retornará uma mensagem de endereço inválido. Não é de endereço inválido, na verdade, vai falar, faltou endereço aí, Joe. A ferramenta de e-mail abrirá uma janela solicitando a confirmação do endereço destinatário, como sendo aquele inserido no campo assunto. Não. Letra C. Ao enviar a mensagem, não vai enviar, né? O servidor de e-mail do destinatário retornará uma mensagem de assunto de usuário não encontrado. Nem vai enviar. O e-mail não será enviado. Show até aqui, pois o sistema requer que pelo menos um destinatário seja especificado. Top! E se eu coloco no campo do assunto ou no corpo, não é campo de endereço. Campo de endereço é para CC e CCO. Se eu não preencher, não envia. O e-mail será enviado corretamente, pois o sistema de e-mail faz verificação e a correção automática do destinatário. Até existem algumas ferramentas para fazer isso, mas não é algo automático, tá bom? Questãozinha número 7 aí.
Um professor preparou uma mensagem de correio eletrônico para ser enviada para 40 alunos. Mas ele deseja evitar que os alunos comecem a responder para todos, gerando assim uma quantidade muito grande de e-mails para todos. Para evitar isso de forma que cada destinatário responda apenas para o professor, usando o botão responder ou responder a todos, o professor deve colocar a lista de destinatário na mensagem original no seguinte campo. Ô, meu delícia, minha delícia, vamos lá. Nós estamos aqui em centenas de pessoas nesse curso. Você que está fazendo as questões aqui, tem mais centenas de pessoas, tá? Milhares, se Deus quiser, bilhares, mas vamos lá, dezenas de milhares, né? Mas vamos lá, ó. Eu tô mandando para você e para mais 40 pessoas. Se todo mundo clicar em responder a todos, poxa, vai encher a caixa de e-mail de todo mundo, vai virar uma lambança, né? E a questão fala que a gente tem que evitar isso, que o professor quer evitar que isso aconteça, ele não quer que esses responder a todos lote a caixa dos destinatários. Então, peraí, se eu mandar para você para mais 39 pessoas, e se você clicar em responder a todos, todo mundo está no campo para, né? E você clicou em responder a todos, todo mundo recebe a resposta. Ah, mas eu coloquei você no campo para e todo mundo no campo CC. Você clica em responder a todos, todo mundo recebe. Agora, peraí, eu coloquei você no campo CCO e coloquei todos os outros destinatários no campo CCO. Os 40 endereços no campo CCO. Quando você clicar em responder a todos, quem recebe? Só eu. Quem recebe responder a todos? O campo D, o campo para e o campo CC. Quem está em CCO não recebe responder a todos. Ai, professor, mas eu estou em CCO e todo mundo está. Mas mesmo assim, quem está invisível não fala com quem está invisível. Quem está em CCO não recebe responder a todos. Faça uma tatuagem no seu braço, ó. CCO não recebe responder a todos. Uma tatuagem chique, né? Então, se eu quero evitar essa bagunça de responder a todos, eu coloco todo mundo em cópia oculta. Colocando em cópia oculta, a galera, quando responder ou responder a todos, o único que vai receber aquela mensagem sou eu, tá bom? No more as outras people lá. 8. Qual ou quais campos de destinatários de um e-mail permite que o endereço de e-mail fique invisível para os destinatários? Qual ou quais campos de destinatário de um e-mail permite que o endereço de e-mail fique invisível? Vamos fazer o exemplo aqui, ó, rapidinho. Essa questão é mais tranquila, complementa a que a gente falou antes ali, ó. O campo para, o campo CC e o campo CCO. Aí tem lá assunto, corpo, título, os tigracatica lá. Quem está mandando? O Rani. O Rani está fazendo o quê? Mandando nudes pro A, pro B, pro C e pro D. Se você observar, o C e o D estão em cópia oculta. Se o A clicar em responder a todos, quem recebe a resposta? O Rani e o B. O único que recebe é responder a todos. Se o B clicar em responder a todos, o para recebe e o Rani recebe. Se a letra D clicar em responder a todos, o C, o para e o Rani recebe. Quem está em CCO não recebe responder a todos. Lembra que eu falei antes? Faça uma tatuagem no braço aí. Então, a mesma coisa. Esse respondeu a todos. Quem recebe o B, o A e o Rani. Então, se eu quero que as pessoas fiquem invisíveis, que elas não recebam respostas, elas ficam em CCO. E outra coisa, quem está aqui em cima, no campo para e no campo CC, não vão saber dessas pessoas, mas essas pessoas vão saber dessas outras, tá? Quem está invisível, não consegue ser visto, mas quem está invisível consegue ver os outros, assim como consegue responder aos outros. Então, essa questão 11, a gente coloca a galerinha em CCO para que eles fiquem invisíveis. 19. Ó, um usuário por meio do Outlook em sua configuração padrão, usando a conta email1@pref.gov.br, deseja enviar um e-mail para um destinatário de conta email2@pref.gov.br e para isso adiciona tal e-mail no campo para. Além disso, ele deseja que outras pessoas também recebam o e-mail e que todas elas saibam quais pessoas também receberam este e-mail. Vamos lá. Eu quero mandar uma mensagem para o João e vou mandar para outras pessoas e todo mundo tem que saber de todo mundo. Ou seja, eu não devo incluir a galera em CCO, senão vão estar invisível, né? Então já começa lá. Assinale a alternativa que apresenta o campo de e-mail que deve ser usado para o preenchimento das contas de e-mail. Eu posso colocar todo mundo no campo para? Essa é uma pergunta. Posso colocar todo mundo no campo para? Posso. De acordo com a netiqueta, o que é netiqueta? É a Network Etiqueta, a etiqueta da internet.
de acordo com as netiquetas, as etiquetas da internet, se eu for colocar, se a mensagem é para o João e as outras pessoas ali é só para saber da mensagem, eles não são principais destinatários, essas pessoas eu coloco em CC. Eu sempre tenho que escolher e eleger um principal destinatário, um ou mais, né, principal destinatário. Ah, Rani, aconteceu que 50 pessoas eram os principais destinatários. Tudo bem, pode ser todo mundo no campo para, não tem problema, tá bom? Mas no campo para vão ser endereçadas as pessoas que são as prioritárias desse e-mail. Em cópia, é só a pessoa para ficar ciente que aquele e-mail foi enviado e CCO também, né? Mas o principal destinatário vai no campo para. Então, se você observar, a questão não colocou no campo para, mas era altamente possível colocar em campo para. Então, se eu coloco as pessoas em CC, todo mundo fica sabendo de todo mundo. Gabarito alternativa letra C, nesse caso aqui. CCO não rola, os outros campos não são campos de destinatário, né? Aqui é quem está escrevendo, assunto e anexo, não é campo de e-mail. Então, gabarito alternativa letra C. E essa questão, ela é bem caprichadinha, né? Cobra conceitos bem caprichadinhos ali. Questãozinha número 10. Um usuário, a partir da conta remetente@valinhos.gov.br, prepara um e-mail para comunicar um novo memorando aos seus colegas de trabalho conforme a imagem exibida. Quem que escreveu remetente@valinhos? Aí ele colocou toda essa galera bonita em destinatário, tá vendo? E anexou ainda um novo memorando lá. É correto afirmar que colega 3 não sabe que o e-mail foi enviado para colega. Vamos lá. O colega 3 não sabe que essa galera recebeu. Sabe sim. Ele vai ver todo mundo aqui em cima. Só que essa galera aqui de cima não vai saber que o colega 3 recebeu. Então aqui está errado. Colega, a letra B. Colega, @valinhos ali, sabe que o e-mail foi enviado para colega 3. Não, colega 3 está invisível. Ele não vai ser visto por ninguém. Colega 3 sabe que o e-mail foi enviado para colega 2. Opa, colega 3 sabe? Ele sabe que esse recebeu e sabe que esse recebeu, né? Só que esses dois não sabem desse. Aqui beleza e aqui não. Então, colega 3 vai saber que colega ou colega 2 receberam. Então, a gente tem na questão 10, na alternativa letra C. Colega não sabe que o e-mail foi enviado para colega 2. Tanto colega 2 quanto colega, esses dois aqui vão saber um do outro, né? Eles não vão saber do colega 3. Colega 2 sabe que o e-mail foi enviado para colega 3? Não. Colega 3 está em cópia oculta, então colega 3 não recebe. Certo? É uma simples análise de estrutura da mensagem. A questão número 11 diz assim para a gente. Um usuário da internet, até parece que o cara é um drogado, né? Usuário de internet, está preparando uma mensagem no seu programa de correio eletrônico que tem as seguintes informações nos campos de endereço. Quem está enviando é o Alfredo, está mandando por Bernardo, Camila e Danilo. Sabendo que a mensagem foi enviada e entregue com sucesso, assinale a alternativa que tem a afirmação correta. Alfredo não sabe que Camila recebeu a mensagem. Alfredo não sabe que a Camila recebeu a mensagem. Peraí, o Alfredo, como foi ele que mandou, ele sabe de todo mundo. Tipo, eu estou mandando para você e para mais 100 alunos. Eu vou saber de todo mundo. Inclusive fui eu quem incluiu os campos ali, né? Então, o Alfredo vai saber de todo mundo. O único que vai estar invisível aqui é o Danilo. Quem vai saber que o Danilo está na mensagem? Só eu que mandei para ele, né? No caso, o Alfredo aqui. Só o Alfredo que vai saber que o Danilo está na mensagem. Olha a questão B. Bernardo não sabe que Camila recebeu. Bernardo e Camila vão saber um do outro. Camila não sabe que Bernardo recebeu. Vão saber um do outro. Aí continua que Danilo não sabe que Bernardo recebeu. Oxe, Danilo vai saber. Todo mundo aqui em cima. Foi o que a gente acabou de fazer na questão anterior, né? Camila não sabe que Danilo recebeu. Opa, o Danilo está invisível. Então, Camila não sabe que Danilo recebeu. Assim como Bernardo também não sabe que o Danilo recebeu. Tá bom? Porque ele está invisível. E se o Danilo clicar em responder, quem recebe? Todo mundo? Se ele clicar em responder? Não. Se ele clicar em responder, só o Alfredo recebe. Se ele clicar em responder a todos, aí todo mundo recebe. Porque ele está sabendo de todo mundo, ele pode responder para todo mundo. Tá? E aí ele vai se denunciar, né? Ele vai falar, ó, eu estava invisível lá, hein? Mas eu estou respondendo todo mundo aí. Então isso pode acontecer. Questão 12, na sequência, trabalha assim com a gente. Um usuário a partir da conta remetente
arroba ibate, né, .gov.br, prepara o e-mail conforme a imagem exibida a seguir. Olha lá, eu tenho vários destinatários em um único campo, mas ainda assim o Carlos é o único que vai estar invisível e não será visto pelos colegas sobre o e-mail da minuta, né? Que é o assunto minuta, aí beleza. Carlos, dá conta no campo CCO, já sabendo que era ele quem enviaria a minuta, conforme definido numa reunião prévia, deve anexar o documento da minuta e enviar aos 4 contatos do e-mail. Para que os 4 contatos já estejam automaticamente inseridos no e-mail de resposta, a opção usada em seu cliente de e-mail, tanto faz ali em sua configuração padrão, deve ser, peraí, o Carlos ele está em CCO. Ele está em CCO. Ele é o responsável por responder a todos com o anexo. O que ele vai fazer? Ele vai clicar em responder a todos. Aí todo mundo recebe, aí quando ele for responder, né, ele coloca um anexo lá. Aí esse anexo vai aparecer para todo mundo, tá bom? Então ele deve clicar em responder a todos. Se ele clicar em encaminhar, vai aparecer para ele ali digitar novos endereços. Claro, ele pode colocar todos os endereços de novo, né? A Ana, o Beto, o Diego, ele pode colocar todo mundo de novo, mas não é indicado isso. Encaminhar para novas contas, né? Para novas pessoas lá. Encaminhar a todos, não existe isso, que é a alternativa letra B, não existe isso, né? Responder, só um que vai receber, é só quem enviou. No caso, se ele clicar em responder, só o remetente, ponto e bate, vai receber. Responder a todos, que é o nosso gabarito. E responder com anexo. Essa opção também não existe. Quando ele clica em responder ou responder a todos, aí ele pode aplicar um anexo, preencher o anexo ali. Mas não é responder com anexo. Esse campo ainda nem existe lá, né? Nem tá lá para ele. Questãozinha 13. Paulo preparou uma mensagem de correio eletrônico usando o Outlook em sua configuração original, com as características a seguir. De Paulo para Hidalgo, para Bruna, e CC nós temos a Isabela. Já em CCO, o Rogério. Assunto, ata de reunião, anexo, o arquivo documento do Word, ali um docx, com a ata da reunião. Aí vem uma questãozinha para te complicar. Ó, Isabela respondeu depois de algum tempo, usando a opção responder a todos. Espera aí, a Isabela respondeu. Quem vai receber? O Paulo, o Hidalgo e a Bruna. O Rogério não recebe. Responder a todos, destacando no corpo do e-mail a alteração que precisam ser feitas na ata. Assinale a alternativa que indica corretamente quais usuários receberam as alterações que precisam ser feitas na ata e, portanto, estão atualizados sobre o assunto. Quem que vai fazer essa parada? Quem vai fazer isso? Responder a todos, para Bruna, para o Paulo, para o Hidalgo, né? A questão fala para a gente lá na alternativa Paula, Hidalgo e Bruna apenas, alternativa letra B. Tá vendo? Ó, Paulo, Hidalgo, Bruno e Rogério. Não, Rogério não recebe. Paulo apenas? Não. O Hidalgo e a Bruna também. Hidalgo, Bruno e Rogério não. E o Rogério, né? O Rogério não recebe nesse caso, não. Agora, peraí. Se o Rogério clicar em responder a todos, aí todo mundo recebe, né? Paulo, Hidalgo, Bruna, inclusive o Rogério. Né? No caso, ele respondendo, né? Não ele recebe ele mesmo. Ele respondeu ele mesmo? Não. Ele recebe a mensagem e ele responde para todo mundo. Então, questão, gabarito letra B de baixinho. Você percebeu que as questões ficam muito repetitivas depois de um tempo, né? A imagem a seguir mostra um e-mail sendo preparado pela área jurídica para enviar a um assistente social que havia solicitado uma resolução a respeito do assunto a ser tratado em reunião. Beleza, ali uma informação, né? Tudo bonitinho. O assistente social, ao receber o e-mail, precisa repassar a resolução a outros participantes da reunião. Para que o anexo já esteja inserido no e-mail, que será enviado pelo assistente social por meio do Outlook em sua configuração padrão, deve ser usada a opção, olha a questão 14. Eita desgrameira, ó.
O assistente social, ao receber o e-mail, precisa repassar a resolução a outros participantes da reunião. Peraí, essa galera foi colocada no campo par? Essa galera não estava. Então, quando ele receber isso aqui, ele precisa mandar para novas pessoas, colocar outras pessoas que não estavam ali endereçadas. O que ele deve fazer para colocar novos endereços? Beleza? Vamos lá. Para que o anexo já esteja inserido no e-mail que será enviado pelo assistente social por meio do Outlook em sua configuração padrão, deve ser usada a opção pronto. Aqui é o filé do boi para a gente responder essa questão. Por quê, meu querido, minha querida? Por causa do seguinte. Pensa comigo na situação hipotética. Vamos lá. Caso o assistente social ele clique em responder, quando ele clicar em responder, vai aparecer lá, ó, ele vai responder para quem mandou para ele. Quem mandou para ele foi a área jurídica, né? Um exemplo. Beleza. Só que se ele quiser, ele pode colocar novas pessoas no campo para, ele pode colocar novas pessoas no campo CC, ele pode colocar novas pessoas no campo CCO. Então, peraí, quando ele clica em responder, ele pode ajustar, alterar o endereço ali e colocar novas pessoas. Percebeu? Então, peraí, a tal da responder ou responder a todos se encaixaria nessa questão. Se encaixariam se não houvesse essa parte amarela aqui. Que a questão fala, para que o anexo já esteja inserido quando o cara for enviar o e-mail. Pera aí, se eu clicar em responder ou responder a todos, o anexo vai aparecer ali? O anexo não vai. O anexo só vai aparecer ali se eu clicar em encaminhar. E quando eu coloco encaminhar, aí eu posso encaminhar para novas pessoas. Inclusive, quando eu clico em encaminhar, o anexo aparece lá para mim. Entende? Então, esse riscadinho amarelinho que eu fiz aqui é o ó do borogodó para nós acertar a questão. Fechou? Que nesse caso é o encaminhar, alternativa letra B de baixinho. Porque, novamente, afirmo, se ele clicar em responder ou responder a todos, aí ele pode alterar os endereços, colocar quem ele quiser, ou só colocar outros, ou apagar quem estava ali e colocar... Entende? Ele pode adaptar, personalizar, alterar o título do assunto e tal. Ele pode adaptar, meu gatinho, minha gatinha, tranquilamente. Só que, peraí, se ele clicar em responder ou responder a todos, o anexo não será preservado. O anexo só é preservado se ele apertar em encaminhar, tá bom? Então, gabarito alternativa letra B aqui. Aí, se ele clicar em responder ou responder a todos, aí depois ele pode clicar em anexar, né? Daí ele coloca uma nova mensagem e tal, mas a princípio o anexo preserva-se só no encaminhar. Vamos fazer só mais essa aí nesse bloco? Daí a gente parte para um próximo bloco, ó. Um contador, por meio do Outlook, em sua configuração padrão, recebeu um e-mail contendo o novo plano contábil anexado. Para enviar o mesmo anexo a outro endereço de e-mail, o contador deve escolher a opção, novamente uma questãozinha parecida, né? Mas trabalha com um exemplo diferente, mas é a mesma coisa. O contador recebeu o negócio em anexo, ele quer mandar aquele anexo para novas pessoas, aquele mesmo anexo, então ele clica em encaminhar. O gabarito aqui de novo, alternativa letra B. Tudo certo, tudo lindo, tudo ok? Então eu vou ficando por aqui nesse nosso primeiro bloco sobre os tais correios eletrônicos. Nos encontramos no bloco logo a seguir, beleza? Te aguardo lá então. Valeu, 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 meu gato. Ficou com dúvida, alguma coisa? Volta, assista de novo e, claro, responda essa lista em outras oportunidades. Até lá então. Valeu! Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem contigo? Vamos fazer algumas questõezinhas de informática. Quero trabalhar contigo aqui conceitos de internet, né? O edital traz lá conceitos de rede, conceitos de internet e intranet, parte de navegação, conceitos de navegação, buscas, URL, links. Vamos dar uma olhada nessa parte mais geral. Belezinha? Então o objetivo aqui é trabalharmos os conceitos de internet e conceitos de navegação na internet. Tudo bem? Bora lá comigo então para o primeiro item, a primeira questão que diz assim, ó. No Google Chrome, na sua configuração padrão, para salvar em PDF uma página web que está sendo visitada,
é necessário alterar a seguinte opção da janela imprimir. Quando você está trabalhando no navegador Google Chrome, a mesma coisa você pode aplicar a mesma coisa não, né? Na verdade, você consegue imprimir também em PDF no Firefox e no Edge, que são os outros navegadores de internet que nós temos. Só que existe uma diferença quando você vai mandar imprimir neles. Por exemplo, no Google Chrome, quando eu mando imprimir e eu quero mudar para PDF, eu tenho que ir lá na opção do destino e mudar para gerar um PDF, salvar como PDF, criar o PDF Creator lá, né? Criar um PDF. Então, na opção de destino, tá? Eu mudo lá no Google Chrome. Então, é possível sim eu imprimir, e quando eu for imprimir, eu mudar para PDF. Aí, no caso, eu não vou imprimir uma folha, eu vou imprimir um arquivo em PDF. Olha que loucura, né? Isso vale no Google Chrome, no Edge e no Firefox. Só que no Edge e no Firefox, o local onde eu altero é diferente. Lá no Firefox e no Edge não é o nome destino, tudo bem? É o nome impressora. Eu tenho que ajustar a impressora. Eu mudo lá. A impressora padrão, é a HPX, por exemplo. Aí eu venho aqui e mudo lá para gerar um PDF, criar um PDF. Então, tanto faz. O meu objetivo dessa questão é possível sim você clicar em imprimir e na hora de imprimir, você gerar um arquivo em PDF. Os 3 principais aplicativos de navegação fazem essa parada aqui. Tudo bem? No Google Chrome é a opção destino e nos demais ali a gente altera o tipo da impressora, troca de impressora. Na verdade, nós colocamos a opção para salvar em PDF. Mas é possível gerar arquivos em PDF? Com certeza. Então isso pode cair na sua prova. Quer ver aqui a próxima questão? Eu vou pular para a questão número 3, só para você entender o que eu quero dizer. Ó, tá vendo aqui a opção de destino? Aqui ele está destinando a um fax. Eu posso vir aqui, clicar em alterar e mudar para um PDF, por exemplo, e clicar para imprimir numa outra impressora que eu tenho instalado. Enfim, você entendeu, né? Eu venho aqui e troco o dispositivo que será feita a impressão. Naquele caso, da questão número 1, é para gerar um PDF. Vamos para a questão número 2. Diz assim, ó. Ao visitar um website usando o navegador Google Chrome, versão 78, em sua configuração original, o usuário pressionou as teclas Ctrl P para imprimir o conteúdo. Na visualização da impressão, o usuário percebeu que há 9 páginas para se imprimir. Assinale a alternativa que indica como deve ser preenchido o campo sublinhado, esse campo aqui das páginas, né? Como que deve se comportar ali com a opção personalizado selecionada, para que se imprima apenas as páginas 2 a 8. De 2 a 8 eu tenho o quê? 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a página 8. 2 e 8 é só 2 e a 8. Nesse caso a gente quer o intervalo, tudo bem? Se eu quero imprimir duas páginas isoladas, por exemplo, a página número 2 e a número 8, eu devo fazer isso que a questão fala na alternativa letra E. Né? Até mesmo usar um ponto e vírgula em algumas ocasiões ele vai aceitar. Agora, se eu quero imprimir o intervalo de 2 a 8, de 2 até 8, eu devo usar o tracinho, gabarito alternativa letra D. Então, quando eu mando imprimir, eu simplesmente clico em OK, imprimir, vai direto, ele imprime tudo. Só que eu posso trabalhar com páginas específicas. De 10 páginas, eu quero imprimir só a página número 1 e a número 5. Coloco 1,5 ou 1,5 também vai rolar. Ah, não, mas eu quero imprimir o intervalo de 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1 tracinho 5. Os 2 pontos não vai funcionar nesse caso, tá bom? Porque a gente pensa lá no ponto e vírgula, 2 pontos lá do Calc, lá do Excel, né? Não se encaixa necessariamente para esse cenário, viu, meu querido e querida? Então, cuidado aí. O intervalo é o traço. 2-8, ele vai imprimir todo o intervalo personalizado de páginas. E isso também se aplica aos principais aplicativos lá, né? O Chrome, o Edge, o Firefox, aí é de boa. Olha uma outra pegadinha para você entender, ó. Considere a janela de impressão Google Chrome em sua configuração original, apresentando parcialmente na figura ali. Ao marcar a opção, ó, eu vou marcar essa opção aqui, ó. Tá vendo? Por enquanto tá para imprimir tudo, mas eu quero marcar essa opção. Ao marcar a opção de 3 até 5, serão impressas as seguintes páginas: 3, 4 e 5. Você não concorda comigo nesse cenário? Se o tracinho é o até, é o intervalo, então de 3, 4, 5, né? 3, 4, 5 são 3 páginas que serão impressas ali. Beleza? Então, se eu quero imprimir só 3 e 5, só essas duas, 3,5, até mesmo um ponto e vírgula vai funcionar nas ocasiões. Tudo bem?
Vamos para a questão número 4. Ó. Algumas questõezinhas aqui, elas acabam sendo... Como não tem muita questão de conceitos de navegação geral, né, as principais questões é falando só do Google Chrome, só do Firefox, especificamente da ferramenta. E não é o nosso objetivo. O objetivo é trabalhar os conceitos de navegação. Então não tem muita questão sobre isso, mas as principais a gente vai bater aqui. Ó. No Google Chrome, ao pressionar Ctrl Shift Delete, o usuário poderá, ao pressionar Ctrl Shift Delete, o usuário poderá fazer o quê? Reiniciar o navegador, o browser? Não, é Alt F4, né? Aperte Alt F4 e ele fecha. Aí eu clico e ele abre de novo. Reiniciar o computador? Também não. Limpar o preenchimento automático da barra de endereço? Se eu apertar Ctrl Shift Delete, eu posso limpar o preenchimento automático da barra de endereço? Iniciar uma pesquisa no Google? Criar uma nova janela ou guia no browser? Uma nova janela, Ctrl N, uma nova guia, Ctrl J. O Ctrl Shift Delete, ele vai acessar para a gente os dados de navegação. O site que você acessou, a data e a hora, o login e senha que ficou salvo, caches, cookies, formulários, preenchimento automático. Por exemplo, se você entrar no meu site agora, ranipassos.com, digita lá meu site, ranipassos.com. Isso vai ficar registrado no seu computador. Amanhã, quando você for acessar, só escrever R-A-N, por exemplo, ele vai já dar, ó, Ranipassos, é isso que você está querendo, ele já vai preencher para você ali. Aí você quer apagar isso, o que você faz? Aperta Ctrl Shift Delete e apaga os dados de navegação. Apaga tudo isso que ficou registrado de um outro momento. Então é isso que a questão está falando. Quando eu acesso os dados de navegação, eu posso sim limpar a barra de endereço, né? O preenchimento automático ali. Eu posso... Que a banca usa um termo, ela fala assim... relacionados, né? Quando você escreve R-A-N-I ali, ele mostra os relacionados, pode aparecer assim também. Então a questãozinha número 4, alternativa a gente fica com a letra C de coração. Beleza? Então é para apagar os dados de navegação, dentre eles o preenchimento ali da barra de endereços. Olha a questão número 5. Um usuário precisa verificar os sites recentemente visitados por meio do Edge, do Chrome, do Firefox, sua configuração padrão, para organizar um relatório contendo as fontes usadas para consultar normas de recursos humanos nos sites oficiais do governo. O atalho por teclado para abrir a janela de histórico, peraí, ele quer verificar as páginas que ele acessou ali recentemente. Qual é o comando em atalho que nós utilizamos para abrir o histórico? Aqui é qualquer um dos navegadores, tá? Isso aqui é comando padrão, é um atalho padrão, Ctrl J. Vale lembrar também que para eu acessar o histórico, eu posso, por exemplo, clicar lá no campo de menu. Sabe onde você escreve ali www do site? Beleza. Do ladinho você vai ver lá um negocinho para você acessar o menu. Quando você clica aqui, abre lá o menu auxiliar, né? Aqui pelo menu auxiliar, você pode acessar o histórico, os favoritos, os downloads. Você também tem acesso aos seus recursos aqui. Tudo bem? Ctrl J, ele abre os downloads. Ctrl H é o histórico. Alt F4, ele fecha o programa. Alt F1, a gente deixa quieto. Ctrl F é a pesquisa. Pesquisar na página. Tá bom? Não é pesquisar na internet, é pesquisar na página. Eu acessei o site do Honey, eu quero ver onde que está escrito lá no site do Honey a palavra bicicleta. Então eu aperto Ctrl F ou Ctrl G, as duas teclas valem aqui, e eu escrevo lá bicicleta. Aí ele vai mostrar para mim, ó, aqui está escrito bicicleta, aqui. Então ele vai apontar para mim as pesquisas que eu fiz na página, no site. Não é pesquisar na internet, é pesquisar o conteúdo do site. Certo? Então esse é o Ctrl F e o Ctrl G da vida aí. Bora comigo para a questão número 6, que diz assim, ó. Durante a navegação na internet usando o Google Chrome versão 70, o usuário fez o download de um arquivo com extensão em PDF. Depois de alguns dias, o usuário não se lembrava mais dessa operação e por isso decidiu verificar o histórico dos downloads realizados. Para obter o histórico de downloads, ele pressionou qual tecla? Acabei de dar a questão para você, caramba, né? A alternativa, letra E. Questãozinha número 6, letra E é o nosso gabarito. Ctrl H, a gente já viu que é para acessar o histórico. Ctrl D é para adicionar aos favoritos. Ctrl A, selecionar tudo.
Ctrl N é uma nova janela. Nova janela. O Ctrl T, nova guia, né? Nova aba. Então aqui estão os principais comandos. Questão número 7 também vem nessa pegada. Um usuário acessando várias abas simultaneamente por meio do Edge em sua configuração padrão pode fechar a aba atual por meio do atalho de teclado. Peraí, vamos supor que eu esteja lá com duas guias abertas. Vamos ainda supor que eu esteja em exibição a guia número 2, tá? Um site ali, pipipi. A questão está falando que eu quero fechar a guia. Eu não quero fechar todo o programa. Para fechar todo o programa, consequentemente, todas as guias que estão abertas serão fechadas, eu aperto Alt F4. Alt F4 fecha tudo. Se eu tenho 50 guias abertas, ele fecha tudo, fecha o programa. Agora, Ctrl W e Ctrl F4, ou Ctrl F4, ele fecha o quê? Só aquela guia, só aquela aba. Questão número 7, então, a gente fica com o gabarito alternativo, a letra C. O Ctrl A seleciona tudo, Ctrl J downloads, Ctrl F pesquisar na página, Ctrl R é para recarregar, né? É como se fosse um F5 da vida. Aqui é como se fosse um F5 para atualizar, para recarregar. Então, para fechar a guia, a aba, Ctrl F4 ou Ctrl W. Cuidado não confundir com Alt F4. Alt F4 fecha tudo. Alt F4 para fechar tudo. Ctrl F4, só aquela guia, só aquela aba, ou Ctrl W realiza a mesma operação. Fechou aqui? Então, uma outra questãozinha de atalho. Vamos para mais uma de atalho? Questão número 8 traz assim para a gente, ó. Todo usuário deve saber fazer buscas na internet e localizar textos desejados. Um dos navegadores mais usados é o Google Chrome. O atalho por teclado usado para localizar textos numa página sendo lida no Google Chrome é... Então, um dos navegadores mais acessados é o Google Chrome. O atalho por teclado usado para localizar textos numa página sendo lida pelo Google Chrome é, eu falei para você, Ctrl F ou Ctrl G. A gente já viu lá também na aula de teoria, né? Ctrl F ou Ctrl G são comandos aí que permitem eu pesquisar na página. Por exemplo, você está acessando um artigo, uma página de um site, de um blog, alguma coisa assim, e você está pesquisando por uma palavra, mas, nossa, o blog é enorme, muita coisa. Você quer buscar exatamente por aquele título, por aquele assunto, por aquela palavra, por aquela frase. Então você pode apertar Ctrl F, Ctrl G, digita o que você quer, e ele vai pesquisar necessariamente aquela ocorrência dentro do site. Não é pesquisar no Google, na internet, é pesquisar no site, é pesquisar na página. Então é isso que a questão está falando, ó. Localizar textos numa página sendo lida. Estou ali com o site, eu vou localizar uma expressão, um termo, uma palavra. É basicamente assim. Então, questãozinha número 8, gabarito, letra C de coração. Beleza? E meu gato, minha gata, os atalhos, eles acabam sendo bem maçantes, né? Bem repetitivos ali depois de um tempo, certo? Então vamos fazer mais algumas aí. Um usuário navegando na internet por meio do Internet Explorer, em sua configuração padrão, deseja abrir uma nova aba para acessar um novo site. O atalho por teclado que o permite abrir uma nova aba no Internet Explorer é, o atalho por teclado que permite abrir uma nova aba, uma nova guia no Internet Explorer é... Aqui tanto faz o navegador, se é Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, Internet Explorer, tanto faz. Eu aperto Ctrl T para abrir uma nova guia, para abrir uma nova aba. Ctrl N é uma nova janela. Vale lembrar, ó, tô com uma guia aberta. Se eu aperto Ctrl T, ele abre a segunda guia. Se eu aperto Ctrl N, ele abre uma nova janela com uma guia ali. Tá bom? Então, nova janela é diferente de nova guia. Ctrl J, download. Ctrl F, pesquisar na página. Ctrl X é recortar. Recortar conteúdo, né? Agora, olha essa pergunta. Você acessou o meu site, ranipasso.com. Selecionou ali todo o texto da página inicial. Selecionou a minha homepage e apertou Ctrl X.
A pergunta é, meu gatinho, minha gatinha, o conteúdo sai do meu site e vai lá para sua área de transferência? Quando você aperta Ctrl X, ele estará recortando a informação do meu site e vai para o seu site? Não, ele não recorta, tá? Mas a pergunta é, se eu então, peraí, ele não tem como sair do meu site e ir lá para a tela, né? Eu estou tentando fazer um teste aqui, mas não vai abrir. Mas vamos lá, olha a outra pergunta. Se eu seleciono um trecho do site, eu aperto Ctrl X, você sabe que ele não tira o conteúdo de lá, ele preserva lá, né? Então eu apertei Ctrl X, não recortou. Mas se eu apertar Ctrl X, ele vai copiar? Porque recortar é tirar de lá e colocar num novo lugar, né? Recorta, eu tiro daqui e jogo lá. Então, peraí, recortar não rola. Mas ele vai copiar? Ctrl X ele pode copiar? Não. Copiar é Ctrl C. Então, se a banca falar, o Rani selecionou um site, apertou Ctrl X. Não recortou, mas copiou. Não, copiou não. Copiar é Ctrl C, tá? Pode fazer o teste aí, você vai ver que não vai recortar. Nem copiar. Questão 10. Assinale a alternativa que apresenta o atalho por teclado utilizado para atualizar uma página que está sendo exibida por meio do navegador Google Chrome na versão 55 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que apresenta o atalho por teclado utilizado para atualizar. Eu tenho F5, que vai atualizar, eu tenho Ctrl R, que vai atualizar. Agora eu quero aprofundar aqui contigo e trazer um conceito mais aprofundado. E o Ctrl F5 e o Ctrl Shift R? O que faz? Ctrl F5, Ctrl Shift R. Esse conjunto, esses dois atalhos aqui, eles vão atualizar o cache. Atualizar a cache. Claro, e consequentemente atualiza a página para você. O que é a cache? Sabe quando você acessa todo dia um site? Por exemplo, todo dia você está acessando aqui as minhas aulas, né? Chega uma hora que o seu computador ele salva esse conteúdo, ele salva do jeito que está no seu computador. Aí você fala assim, poxa, o Rani não postou mais aula. Na verdade, eu postei. Só que o seu computador ele salvou só as informações que estavam naquele momento. Por exemplo, ó, hoje eu postei 2 aulas. Só tem 2 aulas, né? E você já acessou um monte de vezes, um monte de vezes. Então o seu navegador ele pega isso e ele salva isso no seu computador. Amanhã eu vou postar mais 10 aulas. E se você acessar amanhã, você vai continuar só vendo 2. Ué, mas como assim só vendo 2? É porque ele salvou o conteúdo antigo. Ele salvou em cache, certo? Essa cache é salvar o conteúdo do site mesmo. Rani, como é que eu faço para atualizar isso? Porque ele está mostrando o conteúdo desatualizado. Eu sempre falo, apaga os dados de navegação, né? Ou atualiza sua cache, Ctrl F5, Ctrl Shift R. Isso aqui vai te ajudar. Então ele vai atualizar a sua cache. E se a banca perguntar, isso aqui atualiza? Com certeza, é para atualizar, né? Atualiza a tela, a página? Claro, atualiza, trazendo conteúdo novo e também atualiza a sua cache lá. Ctrl R, Ctrl F5 e o Shift F5 ali. Ctrl Shift R, desculpa, e o Ctrl F5 é para atualizar a página. O F5 e o Ctrl R simplesmente é para recarregar. Falou recarregar, atualizar, tá certo. Recarregar, atualizar. A gente aceita aqui. Olha a questão número 11, meu gato, minha gata diz assim, ó. Um usuário pode ativar a opção salvar como do Google Chrome em sua configuração padrão para salvar uma página da internet em seu computador. Usando o atalho, como é que eu faço para salvar? Para salvar, Ctrl S. Ctrl P a gente sabe que é para imprimir, e eu vou imprimir em PDF, mas imprimir em PDF ou imprimir não é salvar o conteúdo, né? É gerar um arquivo, é coisa diferente. Então eu aperto Ctrl S para salvar. E a extensão, porque quando eu salvo um arquivo, ou ele será MP3, que é uma música, ou será AVI, que é um vídeo, JPG, que é uma foto, né? E quando eu salvo uma página, como que ele salva para mim? Ele vai salvar em HTML ou HTML. HTML ou HTML. Ele pode salvar nessas duas extensões aqui, certo? Aí, olha a minha pergunta. Você entrou agora aqui no meu site e você está assistindo essa videoaula.
tá bom? Você está assistindo a aula, tudo bonitinho. Aqui tem um texto, uma descrição e aqui tem um PDF, que é o PDF para você acompanhar a aula de hoje. Aí, meu delícia e minha delícia, você apertou Ctrl S para salvar. Você apertou Ctrl S para salvar. Vai gerar um arquivo em HTML, né? Que é a extensão de site. Mas a pergunta é, ele vai salvar o vídeo? Ele vai salvar esse arquivo? Não, senhor, não, senhora. Salvar não significa fazer download das fontes de mídia. Olha como é que eu falo bonito também. Ah, eu fiz as catequeses lá, né, pô? Então, ó, quando eu quero salvar um arquivo, uma foto, um vídeo, um áudio, eu quero salvar algum arquivo que está no site, eu tenho que fazer download. Se eu simplesmente clicar em salvar, ele só vai gerar um arquivo que me remete para aquele site. Para que serve isso, Rani? Para basicamente nada. Não tem muita serventia para a gente, né? Então ele salva isso aqui no seu computador e gera um arquivo lá em HTML, né? Mas ele não vai salvar os arquivos. Era aqui que eu queria chegar. Apertou Ctrl S, ele não necessariamente salva os arquivos para você. Ele salva só os textos ali do site, né? O texto, uma imagenzinha ou outra ali, ele pode até salvar, né? Então texto, imagem até rola. Texto e imagem, até que ele salva. Mas vídeo, PDF, música, esse negócio ele não salva não. Aí não. Ó a questão número 12. Vamos fazer ela aí, ó. Os ícones a seguir foram retirados do Internet Explorer em sua configuração padrão. São semelhantes respectivamente a uma casa, uma estrela e uma engrenagem. Isso aqui é padrão em todos os navegadores, tá? A diferença, eu falo da casinha e da estrela. A diferença a gente pode levar para o desenho da engrenagem. No Google Chrome, no Firefox e no Edge, vai aparecer para você 3 pontinhos ou 3 risquinhos, que geralmente fica aqui em cima. Ó, você tem lá o botão para fechar, restaurar, minimizar, né? Você vai encontrar ali os 3 pontinhos, ou você vai encontrar um botão com 3 risquinhos. Esse cara é o menu do desenho da engrenagem, que são acesso às configurações, ao menu de opções, seria isso. Tá bom? Esse não é o objetivo da questão, eu só usei a imagem para te explicar isso. Considerando o Google Chrome, o Safari e o Opera Edge, que são os principais navegadores, nós temos o Internet Explorer, já foi deixado de lado, coitadinho, né? Então a questão está pedindo para a gente lá, ó. A estrela refere-se ao seguinte recurso. Para que serve a estrela? Para adicionar aos favoritos, comando em atalho, Ctrl D, CTRL mais D é o nosso comando em atalho. Página inicial, desenho da casinha, eu aperto Alt Home. Alt Home é para abrir a homepage, né? Agora olha a minha pergunta, presta atenção. Cliquei na estrela, estou no site do Rani, ranipassos.com. Estou no meu site, cliquei no desenho da estrela. Ele vai salvar o meu site aos favoritos? Vai. Estou no meu site, cliquei no desenho da casinha, ele vai adicionar o meu site ao homepage? Não, ele vai abrir o homepage. Então, clicar no desenho da estrela é pedir para salvar como favorito. Clicar no desenho da casinha é pedir para abrir aquilo que já foi salvo em outro momento. Através das configurações é que a gente altera o homepage. Não é clicando no desenho da casinha. Clicando na casinha é para abrir. Para alterar a homepage, eu entro nas configurações. Beleza? É só uma questão aí um pouquinho mais caprichada para nós bater com força. Vamos para a questão número 15, meu delícia, minha delícia. Olha lá. Em navegador de internet, como o Google Chrome e o Edge, existe um botão com um ícone da aparência similar ao símbolo da Skol. Ele só não quis falar isso para você. A cerveja que desce redondo. Eu não gosto de cerveja nem do cheiro da cevada lá, né? Eu não curto. Mas eu sei que isso aqui é o símbolozinho da Skol, uai. Só que ele não ia falar, né? O símbolo da Skol faz o que no Google Chrome, no Safari e Opera Edge? Faz o que? Isso aqui é para atualizar, né? Atualizar a parada lá, que é o equivalente ao F5, ao Ctrl R. Posso falar que é equivalente a Ctrl Shift R ou Ctrl F5? Não, porque Ctrl R, Ctrl Shift, Ctrl F5, Ctrl Shift R é para atualizar o cache. Clicar no desenho do símbolozinho da Skol é para atualizar, a página, recarregar, atualizar, recarregar. Olha a questão 13. Alternativa A, limpar a página atual. Letra B, ativar a navegação segura. Marcar página como favorito. Atualizar ou recarregar a página atual. Pronto.
achamos o gabarito, tá bom? E aqui o comando em atalho, né? E o Ctrl Shift R e o Ctrl F5 é para recarregar o cache. Claro, a sua página será atualizada com um conteúdo novo e ele também ainda recarrega o seu cache. Seria para isso, meu delícia, minha delícia. Olha a questão 14, que coisa de doido. Ele traz assim pra gente, ó. Um usuário está navegando na internet por diferentes sites usando navegadores Google Chrome, em sua configuração original padrão ali. Ao clicar com o botão principal do mouse no ícone Home, que é o ícone da homepage da casinha, o navegador imediatamente abre o quê? Olha essa questão 14 de preencher as lacunas ali. O que ele faz? Ele abre a página inicial configurada e, 3 pontinhos, o histórico de navegação. Espera aí. Ao clicar com o botão principal do mouse no ícone Home, o navegador imediatamente abre. Ele abre em uma outra guia, na mesma guia, ele abre numa nova janela. Quando eu clico no desenho da casinha, ele faz o quê? Na mesma guia, meu querido, minha querida. Se você está lá navegando, uma guia só, clicou no desenho da casinha, ele vai abrir o homepage nessa mesma guia. Ele não abre uma nova guia com o homepage, ele abre na mesma guia, considerando configuração padrão. Os 3 principais aplicativos trabalham com isso. Clica na casinha, ele abre na mesma guia, tá? Então não é em outra guia, não é em outra janela. A gente fica com a letra B ou a letra C. Vamos ler de novo. Ao clicar no botão do Home, o navegador imediatamente abre na mesma guia a página configurada e é apagado o histórico de navegação e é mantido o histórico de navegação. Quando você clica no desenho da casinha, ele apaga o histórico de navegação ou ele mantém o histórico de navegação? Uai, o histórico é mantido, não vai alterar em nada o histórico, né? Não é pelo fato que eu apertei Home, que é para acessar o homepage, que ele vai apagar histórico. Não tem muito sentido, não. Fechou? Vamos fazer mais uma? Fazer a número 15 aí, a gente fecha os nossos 30 minutinhos aqui. Bora lá. Vamos assim para a questão número 15. Um usuário clicou em um link para um documento em PDF no Google Chrome, sua configuração original. No topo da guia em que o documento foi carregado, aparece 3 ícones na lateral direita conforme a imagem. Quando eu abro um PDF, e aqui uma observação interessante. Olha só, por exemplo, o Windows 10, o último navegador lançado pela Microsoft, o Windows 10, ele abre os PDFs direto dentro do Edge. Beleza? Uma outra coisa. Você sabia que eu posso abrir ali foto, vídeo, música do meu computador dentro do navegador? Assim como eu abro um PDF, eu posso abrir foto, vídeo, música e também os PDFs. Tudo dentro do navegador. Google Chrome, Edge, o Firefox, tá? Então dá para abrir PDF, dá para abrir arquivo tranquilamente. Mas a questão fala, acessei um site, cliquei no arquivo PDF, PDF abriu na tela. A questão fala dos 3 íconezinhos. Aí ele diz assim, ó, o ícone com seta para baixo, para que serve essa setinha para baixo? O ícone com a seta para baixo, com um traço logo abaixo, tem a função do quê? Poxa, aqui o desenho daquele símbolozinho da escola é para fazer o quê? Para recarregar, para atualizar. Desenho da impressora, aqui ficou bem sugestivo, né? E o desenho da setinha para baixo é para você salvar, para você baixar o arquivo, salvar o arquivo, baixar o arquivo. Olha a alternativa letra A. É para você fazer a correção ortográfica do documento, para fazer o download do documento. Pronto, já temos o gabarito. Gravar o documento nos favoritos do Google Chrome, imprimir o documento, atualizar o documento, né? Então ele tem várias opções, várias atividades ali. E a setinha é para fazer os download. Aí eu fiz o download, eu quero ver onde que está esse arquivo, se realmente baixou ou não. O que eu aperto? Ctrl J. Ctrl J ele vai listar para você todos os downloads que você realizou no seu navegador. Belezinha, belezinha? Então é isso, batemos aí os nossos 30 minutinhos. Aguardo você no nosso próximo bloco para a gente resolver mais um monte de questõezinhas sobre essas bagaceiras das navegação. Valeu, valeu! Até lá então, meu gato, minha gata. Tchau, tchau.